pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje a gente vai estar reformando aqui o fermento para a gente poder já estar utilizando nas nossas receitas, tá? Esse aqui é o fermento de arroz. Se você tá assistindo esse vídeo e não viu como inicia, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo todo passo a passo como fazer, como iniciar esse fermento, tá certo? Esse fermento aqui é de arroz. Eu vou estar abrindo aqui a garrafa, que já tá bem dura, ó. E aí a gente vai estar reformando esse fermento de arroz. Reformando, pois ele já é a última reforma, a gente vai estar fazendo a ativação para poder estar utilizando ele pela primeira vez, tá? O fermento tá bastante fermentado, ó, ele começa a subir. Tá vendo? Olha só que maravilha. E aí a gente vai estar já tá bem fermentado, ele ficou 3 dias para fermentar. O arroz eu vou estar deixando aqui dentro mesmo. Esse arroz aqui que já tá fermentado, ele já começa a se quebrar todinho, assim, você mexendo assim nos dedos, já começa a se desmanchar por conta da fermentação nele. E aqui eu vou estar colocando aqui uma colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de arroz, não precisa ser tão cheia. E esse arroz que a gente tá utilizando é aquele arroz para fazer arroz ligado, tá? É o arroz comum, arroz branco. Aquele arroz parboilizado, ele é muito duro, então ele demora muito a fermentar. São 3 colheres de sopa de arroz. 3 colheres de sopa de açúcar. Não precisa ser tão cheia, tá? Essa quantidade basta. E agora a gente vai estar colocando aqui a água. Essa água aqui está em temperatura ambiente, eu não amornei ela, mas se vocês quiserem colocar água morna, pode colocar também, pois a ativação do fermento é mais rápida, tá? E em lugares frios, é melhor a gente estar utilizando, sempre reformando o fermento ou ativando antes de estar utilizando água morna, porque a água em temperatura ambiente, ela demora mais o fermento a ficar pronto. Tá colocando aqui 500 ml de água. E aqui eu já fiz a reforma do fermento. Agora a gente vai estar separando a muda da parte que a gente vai estar utilizando agora. Na questão aqui agora eu já tenho 1 litro de fermento. Vocês também podem estar aumentando a quantidade. Aqui no canal também já tem como aumentar o seu fermento. E aí aqui eu vou estar tirando 500 ml para a gente fazer o pão. E 500 ml vai ser voltado aqui de novo para a nossa garrafa PET, que vai continuar fermentando e vai ser a nossa muda, que é o que a gente sempre tem que estar guardando a parte do fermento para a gente não perder ou ter que estar iniciando. Pois o fermento, quanto mais velho ele for, quanto mais tempo ele tiver, mais forte ele vai ficando. Então, por isso que no início, quando você faz o fermento, tem algumas pessoas que dizem assim, ah, meu fermento não cresce os pães. Toda vez que eu faço o pão fica fraco. O pão não cresce, o pão fica solado, fica pequeno. Então, é porque o seu fermento é novo. Então, quanto mais reforma você for fazendo no seu fermento, mais forte vai ficando o teu fermento e os pães vai ficando maravilhosamente grande, macio, saboroso. Tá certo? Então, aqui eu já posso tirar as 500 ml do nosso fermento, que vai ser o que a gente vai estar retornando para a garrafa. 500 ml.
Colocar um pouco desse arroz, pois ele precisa fermentar para poder estar deixando esse fermento cada vez mais forte. Não precisa ser muito, pois a quantidade de arroz que já tem aqui no fermento já é o suficiente para estar deixando esse fermento forte. Tem que fechar bem a tampa da garrafa, tem que observar bem para não ficar nenhum arroz aqui, ó, na boca da garrafa, para deixar a tampa da garrafa bem fechadinha, bem lacrada, para não vazar o gás quando for fermentando. Olha só, tá vendo? Tem um arroz aqui que tá deixando aqui a tampa coisada, ó, levantada, uma beirada, e não pode ficar assim, pois a garrafa, a fermentação vai saindo, tá? Depois de já ter tirado o arroz aqui, agora eu vou estar colocando aqui, rosqueando bem a garrafa. E pronto, agora sim, tá bem lacradinha. Pronto, esse fermento aqui a gente já pode estar levando ele para a geladeira, pois ele já tá pronto para uso. Já pode estar levando para a geladeira. Se vocês for levar ele para a geladeira e deixar aqui na garrafa PET, e vocês for tipo pessoas que não faz pão todo santo dia, ou faz pão só uma vez por semana, eu indico a vocês estar furando aqui a tampa da garrafa para não estar acumulando gás dentro da garrafa, pois mesmo dentro da geladeira fermenta, tá certo? O fermento, e aí ele começa a garrafa ficar dura e aí corre o risco de estourar dentro da geladeira. Então é bom a gente estar colocando, furando aqui a tampa da garrafa ou deixando só um pouquinho assim rosqueado, para não ficar acumulando esse gás dentro da garrafa e correr o risco de explodir. Vocês também podem estar colocando em uma jarra, tá? Pode estar colocando em um vidro que a tampa não fique bem lacrada, para a segurança de vocês. Esse fermento aqui, que restou, a gente vai estar fazendo o pão. Eu vou estar fazendo a esponja e aí vou estar fazendo o pão e vou estar mostrando para vocês. A gente só vai estar utilizando apenas o líquido. O arroz não é utilizado. Então, esse arroz a gente escorre, tira apenas o líquido para poder estar fazendo a nossa esponja e aí fazendo o pão. Por que fazer a esponja? Porque você vai estar sabendo se o seu fermento está forte ou está fraco. Caso ele esteja fraco, a gente vai ter que estar fortalecendo ele. Aqui no canal também já tem como fortalecer o seu fermento, se o seu fermento está fraco, se os seus pães não estão crescendo. E se o fermento, aí a esponja serve para saber se o seu fermento está forte, está fraco, e aí a gente vai vendo em quanto tempo essa esponja cresce, para poder estar fazendo os pães. Então, a gente vai estar fazendo aqui a nossa esponja. Eu vou estar pegando aqui e vou estar colocando 300 ml de fermento, pois eu não vou estar utilizando esse tanto de fermento que dá para fazer aproximadamente 3 pães bem grandes. Dependendo da quantidade dependendo do tamanho do pão que vocês queiram fazer, dá para fazer até 5, tamanho bom, tá? Então, eu vou estar separando aqui 300 ml de fermento, vou estar colocando aqui dentro. Como eu falei para vocês, a gente não vai estar utilizando o arroz. Esse fermento que restou aqui, vocês podem estar... Eu estou fazendo aqui a quantidade que eu vou fazer, 300 ml. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando. Mas essas 200 ml aqui, completando com essa daqui, fazendo 500 ml. E aí, podendo estar fazendo a esponja de vocês, se vocês for fazer em grande quantidade. Para início, se você não tem, não faz tanto, não mexe com tanta fermentação natural, tá iniciando agora, eu não indico a vocês estar fazendo as 500 ml, e sim 100, 200, o máximo 300 ml, tá certo? Mesmo fazendo a esponja, eu indico você estar fazendo essa quantidade, não precisa fazer as 500, pois vocês não sabem se esse fermento tá tão forte assim, tá? Então, a gente vai colocar aqui a farinha de trigo até formar uma massinha de bolo, como se fosse no ponto da massa de bolo. Não tem a quantidade certa de farinha de trigo, pois vai depender muito da qualidade de farinha de trigo que vocês utilizam. Então, vocês vão colocando aí a olho mesmo, e aí quando tiver uma massinha no ponto da massa de bolo, a quantidade certa de farinha de trigo.
certo? Não precisa ficar uma massa tão grossa, não precisa ficar uma massa tão fina também. A quantidade que dê para vocês ter uma fermentação. E aí vocês têm uma noção se vai crescer ou não esse fermento, tá certo? Isso aqui eu gosto de dizer como se fosse um termômetro para vocês identificar se o fermento de vocês está fraco, está forte, como é que ele está. Se precisa de mais reformas. Esse ponto aqui tá ótimo. E agora vocês vão ver em quanto tempo vai crescer essa esponja. Se ela vai crescer ou se não vai, tá certo? Olha só, ela já começa aqui, ó, tem umas bolinhas. Tá vendo ali, ó? É porque ele vai fermentar. Acredito que vai fermentar. Então, a gente vai estar deixando aqui, eu vou estar deixando por 3 horas. E aí, quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês a receita do nosso pão, né? Com esse fermento maravilhoso. E vou estar falando quantas horas ficou para crescer a nossa esponja, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!